litígio judicial entre Vasco e 777 partners parece não ter espantado possíveis investidores. O OL apurou que, nas últimas 48 horas, um fundo árabe e mais dois grupos procuraram a diretoria do presidente Pedrinho e demonstraram interesse em adquirir a SAF Cruz-Notina. O que aconteceu, o fundo árabe já havia conversado com Pedrinho e seus pares há alguns meses. Porém, na ocasião, a diretoria associativa ainda não havia decidido acionar judicialmente a 777 e as tratativas ficaram estagnadas. No entanto, com a retomada do controle do futebol, os árabes novamente fizeram uma consulta sobre a situação. Outros dois grupos demonstraram interesses nos últimos dias. A sondagem aconteceu por conhecidas empresas do Brasil que já fazem essa intermediação na lei da SAF no país. A Crefisa, porém, é quem possui as conversas mais avançadas. Presidente da empresa que patrocina o Palmeiras, José Roberto Lamatia, declarou apoio público a Pedrinho ainda na época da eleição e, inicialmente, estava disposto a investir somente nos Naming Higgs de São Januário. A conversa para adquirir a SAF evoluiu mais recentemente. O colunista do OL, Danilo Lavieri, inclusive, informou que o empresário está nos Estados Unidos disposto a negociar a compra da sociedade anônima com a 777. Pedrinho rechaçou qualquer possibilidade do futebol do Vasco voltar ao modelo associativo. A afirmação foi feita em entrevista coletiva em São Januário horas depois de obter a liminar. O futebol não volta para o associativo, permanece e permanecerá com a SAF. A SAF continuará para sempre. Todo o planejamento esportivo e financeiro continua com a SAF. Pedrinho 777 torna-se minoritária na SAF após liminar. O Vasco obteve a liminar favorável na quarta vara empresarial do Rio de Janeiro na quarta-feira 16. Com a decisão, a associação retomou 40% das ações das 777 que ainda não haviam sido pagas pela empresa norte-americana. Com isso, pela nova configuração, o associativo possui cerca de 70% da SAF contra 30% da holding, o que coloca Pedrinho como controlador majoritário do futebol. O Vasco teve como objetivo garantir que as ações da SAF não fossem penhoradas ou dadas como garantia em caso de falência ou insolvência das 777. A ação também cita os processos de fraude financeira que a empresa americana tem respondido no exterior. O juiz Paulo Acei Stefan classificou as operações das 777 partners como estranhas. Cita, por exemplo, um saque a título de empréstimo logo após um dos aportes ao Vasco. No dia seguinte à liminar do Vasco, a 777 partners sofreu outra derrota judicial, só que na Bélgica. A justiça local bloqueou os ativos da empresa no país por dívidas com o Standard de Liège, outro clube que pertence à holding dos americanos.